Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você acredita no poder da palavra? Se você acredita, você tem a palavra aí nas tuas mãos? Abra comigo, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 2. Espero você abrir. Aleluia. Os meninos vão me ajudar hoje? Vai? Ô Chenil, você não vestiu ovo, não? Vai? Eu tô completo então. Aleluia. Se você achou, diga amém. Vamos ler alguns versículos. Por mais que logo após a gente vai esmiuçar ele um pouco, mas para que fique de fácil entendimento. Vamos ler alguns versículos para que fique claro em nossas mentes. Amém, igreja? Verso 1 em diante, assim está escrito. Marcos, seu capítulo 2, versículo 1. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. E divulgou-se que ele estava na casa. Na onde? Imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. 4. E eles não puderam. 3. E vieram atrás ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. Por quanto? E eles não podiam se aproximar dele por causa da multidão. E destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde ele estava deitado, o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, de quem? Disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Tome o teu assento por bondade. A igreja me ajuda a pregar nessa noite? Glória. Semana passada eu tratei sobre o poder da palavra, vinculado em 3 características sobre o poder da palavra baseado nos feitos de Jesus. Alguém lembra? E baseado nessas 3 características eu falei acerca sobre o poder liberado da palavra sobre as mãos de Jesus, sobre os pés, presença, e eu falei sobre o poder da sua própria palavra. Porém, por trás de todos os sinais, prodígios e maravilhas sobre o poder da palavra, não só dito por Jesus, ou pelos profetas, ou por qualquer um outro, sempre houve sempre por trás desses feitos, houve um elemento, e esse elemento ele é a base, e esse elemento ele é fundamental. Então, por trás de todos os feitos, sinais, prodígios e maravilhas que aconteceu, todos esses feitos, ele sempre foi dependente, eu repito, ele sempre foi dependente desse elemento. Denilson, que elemento é esse? Elemento chamado fé. Então, cerca de todos os sinais, prodígios e maravilhas, através do poder da palavra, de cura, ou seja, de qualquer um outro que Jesus fez, sempre estava envolvido num pano de fundo, chamado uma palavra, um elemento fé. Por quê? Porque a fé é aquela que ela transpassa toda a Bíblia. A fé, ela é a base. A fé, ela é o firmamento das coisas de quê? De que não se vê. O próprio texto, a própria palavra de Deus diz isso. Não só isso, mas a fé está ligada em tudo. Por isso que 3 vezes na semana nós nos reunimos nessa casa. Não para bater papo, não para falar de futebol, porque uma só fé nos liga, nos faz estar dentro de uma casa a poder adorar somente a um Deus que está no céu. Então perceba que a fé ela é fundamental, a fé ela é a base. Se não, vejamos, Hebreus, seu capítulo 11, versículo 6. Esse texto é suficiente. Eu poderia gastar o tempo da pregação inteira falando sobre a fé, mas esse texto é suficiente para que possamos entender e mergulhar. Por quê? Porque o verso 6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, Denilson? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pronto,
Eu já faço a primeira aplicação da noite. Qual, Denilson? É para aqueles, eu não vou nem olhar para a igreja, para aqueles que saiu de casa para vir ver o que está acontecendo, para vir ver se o louvor vai acontecer ou não, se vai ser bom ou não, se o pastor Rogério está bem ou não. Vai sair com a mão no bolso do mesmo jeito que entrou, não vai acontecer nada. Mas se alguém entrou daquelas portas para cá, entendendo que existe um Deus, alguém já chegou aí, ó, para buscar esse Deus, eu já tenho uma palavra para aplicar ao teu coração, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Denilson, não entendi, vou falar. Quando você chega para buscar, Ele diz: o céu já está propício em galardão, em bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você acredita nisso? Aleluia. Então perceba que a fé, ela é a base. Só que sem ferir o tema, maior respeito ao tema, eu vou pregar dentro do tema o poder da palavra. Porém, sem ferir o tema, esse elemento fé é sobre a base que nós vamos caminhar nessa noite, sobre a base que nós vamos mergulhar nessa noite. Porém, para que nós possamos mergulhar, para que nós possamos caminhar sobre o texto, sobre aquilo que eu apresentei, para que fique de fácil entendimento, eu classifiquei a fé em duas características, ou em duas etapas. Quantas? Só 3 está comigo, irmão. Quantas classificação? 2. Então ficou assim, ou seja, o poder da palavra em 2 circunstâncias. Qual que é a primeira, Denilson? A primeira depende da fé de quem recebe. E a segunda depende da fé de quem libera. Alguém está entendendo? Então, para que haja o poder da palavra manifestado primeiro, em primeira circunstância, depende da fé de quem recebe. E se não depender da fé de quem recebe, existe a segunda classificação: depende da fé de quem libera. Se não, vejamos. Eu selecionei somente 3 textos para que nós possamos mergulhar e entender, para que não fique complexo. Vou demorar só um pouco na introdução, para que nós possamos entender a conclusão. A igreja ainda está comigo? Pois bem, Gênesis seu capítulo 18, para ser mais específico, o seu verso 10, o texto diz que Abraão agora, ele está sobre a planície de Manre. Ele está sobre uma tenda, só que ele não está dentro dessa tenda. Ele está fora da árvore. Feliz em te ver, Carlos. Michele, Deus abençoe. Então, ele está fora da sua tenda, ele está sentado numa árvore. Só que quando ele está sentado na árvore, diz o texto que quando ele olha as vistas para cima, desce 3 varões sobre a vista dele. E esses 3 varões descem para que possamos entender. Eu vou concluir. Esses 3 varões descem com uma promessa. Com o que, igreja? Com uma promessa. E diz para Abraão: Abraão, onde está Sara? Ele diz assim: Sara está lá dentro da tenda. Ele diz assim: pois bem, vou liberar a promessa daqui mesmo para você, é suficiente. Ele está dizendo: nesse mesmo tempo, ao ano que vem, eu voltarei, e Sara carregará nos braços um menino. Só que o texto diz que Sara está lá dentro. Sara está lá dentro, ela ouve e ela dá risada. Diz o texto que ela dá risada consigo mesma. E ela diz assim: como? Para ser mais específico, Sara riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando o meu senhor ou o meu marido também é velho? Então perceba que ela é velha em idade, o seu marido também, e para piorar, de quebra, é estéril. Como que alguém desce na tenda dela e diz: o ano que vem tu gera? Ela dá risada e diz assim: não acredito. Perceba, nós estamos trabalhando sobre a fé de quem recebe. Só que pela fé de quem recebe, ela não teve. Ela olhou e disse assim: é impossível. Tá doido? Eu sou velho, meu esposo é velho, missionário, e eu ainda sou estéril. E está dizendo que ano que vem? Nunca. Perceba que dependendo da fé de quem recebe, ela receberia um milagre, a promessa, sim ou não? Não. A fé de quem recebe. Ela não teve fé para receber sobre a promessa que foi falada. Qual outro exemplo? 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. Eu sei que é conhecido por alguns irmãos, mas eu preciso falar que às vezes tem irmão que é visitante e não conhece. O texto fala sobre Naamã. Sobre quem? Quem é Naamã? O versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5, traz a ficha todinha de quem é Naamã. Naamã é capitão do exército da Síria. Ele é homem notável diante ao seu senhor.
é honroso, perdão, porque por meio dele, olha essa honra, Deus deu livramento para todo o povo. Ele também era homem poderoso, valente, porém ele era leproso. Então perceba, Naamã ele é capitão, Naamã tem honra, Naamã é valoroso, Naamã tem vista, porém ele é leproso. Só que diz o texto que em uma das investidas da Síria contra Israel, eles voltam e traz uma menina cativa. E essa menina que serve agora como auxiliar ou como serva dentro da sua casa, chega para ele e diz assim: eu percebo que tu tem honra fora, eu percebo que você é valoroso fora, mas dentro tu não vale nada, tu é leproso e sofre com isso. Mas quer ser curado? Ele diz: quero, eu tenho um endereço, só que tem um problema. O quê? Quem te cura está disponível. Ele: então onde que está o problema? É que tu vai ter que usar da tua fé, tu tem? Ele diz: isso aí é de menos, vamos para lá. E quando chega perto e diz, melhor, para que possamos entender, Naamã, ele sobe em cima de um cavalo, Júlio, prepara todo um arsenal de exército e bate na porta do profeta. O profeta da época era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu olha da brecha da janela e diz assim: minha pastora, não, esse aí é o homem que veio para ser curado aqui? Diz assim: ele disse: não, Naamã não veio para ser curado, Naamã veio para se mostrar. Quem é que está leproso, irmão? E vem com armadura, vem em cima de cavalo e traz ainda seus exércitos? Naamã diz assim: eu já sei o tipo de pessoa que é, não vou nem sair na porta. Vai, servo, dá o recado para ele. O quê? Quer ser curado, Naamã? Ele diz: eu vim para isso. Mergulha 7 vezes no Jordão. Ele diz: está louco? Por acaso não é Abana e Farpá melhores que todas as águas de Israel? Se for para mergulhar, mergulho nas águas lá em casa. Vai pegar isso aqui. Se for para mergulhar, mergulho no rio próximo da minha casa. O que tem de diferente? Ainda mais que o rio é sujo. Você me trouxe aqui para descer nas águas sujas. Perceba que na fé de quem recebe, ele recebeu uma palavra do homem de Deus. E a palavra do homem de Deus é: quer ser curado? Quero. Desce. Ele diz assim: não dá, porque não tenho fé para receber, porque eu achei expectativa. Ele disse: eu achei que eu chegaria, o homem de Deus clamaria a Deus que está no céu, ele chegaria, colocaria a mão no meu corpo onde está a lepra e diria: está curado no nome de Jesus. Só que eu cheguei aqui, você diz, nem apareceu na porta, você diz: desce do cavalo. E diz o texto: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Aí ele agora, olha o sentimento e a atitude de Naamã, irmão. Ele diz assim: não poderia eu lavar neles e ficar curado? E voltou-se com indignação. Em outra tradução diz que ele voltou irado. Então perceba que na fé, para receber aquilo que ele estava buscando há tempo, há ano, dependendo da fé de quem recebe, ele diz: não quero. Volto para casa irado, volto para casa indignado, volto para casa chateado. Não recebeu. Eu cito o último exemplo e nós mergulhamos no texto. Lucas capítulo 5 versículo 4, para ser mais específico, diz que Jesus agora chega próximo a uma praia. Ele está pregando a palavra, porém a multidão é de tamanha, a multidão é grande, aperta Jesus. Jesus fica amuado e diz assim, vê os barcos parados na margem do rio, chega para Pedro e diz: vem perto do teu barco. Ele entra no barco de Pedro e ele prega a palavra. Depois que pregou a palavra, ele diz assim: vai para o mar alto. E Jesus já dá o comando. Vai para fazer o que? Ele já é direto. Vai para o mar alto e lança a rede. Pedro diz assim: não dá. Não dá? Não dá. Por quê? Passei foi a noite toda, rapaz, lançando rede para lá e lançando rede para cá. E agora o senhor me chama de manhã, cansado, frustrado, sem peixe, a ponto de ir embora. E você diz: lança a rede mais uma vez. O senhor está de brincadeira? Lanço não. Perceba que dependendo da fé de quem recebe, Pedro pescou, sim ou não? Não. Da fé de quem recebe, irmão. Ele diz: lança a rede.
Ele diz assim, ele fez o quê? Usou de desculpa. Ele diz assim: mas eu já lancei, mas não sobre a minha palavra. Opa, lança a rede. Ele diz: lancei a noite toda. Perceba que da fé de quem recebe tem mais, mas dessas 3 características que eu citei, nenhum sairia com milagre, nenhum sairia com a promessa, nenhum teria barco cheio. Mas quando Deus é maravilhoso, Ele diz assim: eu já sabia que há tempos em tempos a tua fé cochila. Eu sabia que tem hora que a tua fé está lá em cima para dizer para os montes e para as águas, mas tem dia que nem a palavra entra, teu coração está duro. Mas como eu sabia que esse culto, pelo poder da palavra, teu coração por meio de alguns estão fechado, eu preparei o que? Ele nos ensina dizendo, para realizar a promessa, nem sempre dependerá da fé que você recebe, mas é da fé de quem libera. Eu preciso descer para melhorar isso aqui. Deus está dizendo para alguém: se fosse da fé que você recebia, você sairia do mesmo jeito. Mas como depende da fé de quem libera, Ele está dizendo: vai voltar para casa do mesmo jeito não. Tem vida nova, tem mudança nova. Denilson, por quê? Me prova no texto, eu provo. Ele chega para Sara e Sara diz assim: ó, tu vai gerar no que vem. Sabe o que ela diz? Ela diz: não dá risada. Se tu desacreditou, o problema é teu. Disse que no mesmo tempo, ao ano que passou, Deus bradou na terra e disse: segura Isaac, segura Isaac, segura Isaac. Eu vim liberar uma palavra de Deus na vida de alguém, dizendo: eu não sei qual é a circunstância, eu não sei aonde você é estéril, mas se Deus liberou a palavra, Ele está dizendo: vai gerar. Ai de que ela manda. Ele está dizendo: vai dar fruto. Eu abro a porta de novo, mas tu vai gerar. Maia Gaia. E um dos textos mais lindos da Bíblia está escrito dizendo: e Sara amamentou na velhice. Ah, meu Deus do céu. Deus pegou e falou assim: sabes a tua improbabilidade? Joga no lixo. Porque sou velha, meu marido também é estéril, mas a minha palavra, opa, faz alguém gerar fora do tempo. Jesus, libera tua mão lá em cima, vai, libera tua mão lá em cima. Deus está dizendo: mas o Senhor me prometeu e ainda não chegou. Ele está dizendo: calma, eu volto o tempo, eu passo o tempo, passa céu, passa terra, mas a minha palavra, meu Deus do céu, esse lugar vai tremer, Jesus. Mas a minha palavra permanece para sempre. 30 segundos, vai. 30 segundos, vai. 30 segundos, vai. Marachandarabaragaia. Denilson, mas e Naamã? Chegou para Naamã e disse: Naamã, desce. Ele saiu irado, virou o cavalo e voltou irado. Olha o detalhe do texto, irmão. Diz que quando ele voltou irado com o cavalo, um servo olhou para ele e disse assim: meu senhor, que te custa? Se o profeta, se o homem de Deus não te pedisse coisas maiores, você não faria? Ele disse: sim. Ele quer que te custa? Desce do cavalo hoje. Jesus amado, desce do cavalo hoje. Ele diz: é verdade. E desceu. É por isso que sem heresia eu digo que Naamã não desceu 7 vezes. Ele desceu 8. Porque a primeira teve que descer do cavalo. Eu vou liberar isso aqui. Pode estar difícil de dar glória, mas eu vou falar. Alguém te chegou por cima dizendo: se Deus não fazer, eu não... Meu Deus do céu, eu paro. Deus está dizendo: calma, filho, chegou do cavalo, desce primeiro. Que é milagre comigo, primeiro tem que obedecer a minha palavra. E a palavra minha está dizendo: desce no Jordão, desce. Desce no Jordão. Que aquilo que era incapaz para o homem, eu faço de novo voltar. E diz o texto que Naamã desceu, e do 7º mergulho subiu, e a sua pele estava curada. Denilson, mas faltou Pedro. Eu apelido agora. Chega para Pedro e diz: Pedro, lança. Ele diz: passei a madrugada toda. Eu já tentei ano passado. Já tentei mês passado. Eu abri, já fechou. Eu levantei, mas caiu.
é porque tu tem todas as tuas forças. Mas tenta na minha palavra. Diz que quando ele lançou a sede, diz o texto que ele não puxou. Por quê? Porque não era incapaz? Não. Porque o que Deus está dizendo assim, é que quando tu passa a obedecer a minha palavra, você passa a colher coisas maiores que você nunca imaginou. E diz o texto que a mão agora de Pedro não foi para puxar para cima, mas foi para levantar para o alto para pedir ajuda. Jesus, chacoalha esse crente que está do teu lado, vai. Deixa ele dormir não, chacoalha ele, não faça o chique não. Balança ele. E está dizendo, e aí, vai tentar a noite toda na tua força? Ou vai resolver hoje caminhar por cima da palavra? Vai caminhar hoje por cima da obediência? Deus está dizendo, calma filho, tu tem todo o teu jeito. Não deu, não tem problema. Tenta na minha, vai que agora vai dar certo. Vai que agora a porta vai abrir. Vai que agora Deus está no negócio. Vai que Deus está no negócio. E o texto mais lindo, Pedro olha nos olhos de Jesus e diz assim: por mim eu voltaria nadando, fica com barco para tu, mas sobre a tua palavra. Opa. Ele está dizendo para que, resumindo, ele está dizendo assim, para que deixe bem claro, depois do culto de quinta-feira, eu não faço mais o que eu quero, mas a responsabilidade é sua da palavra. E quando o Senhor se responsabiliza, irmão, sai da frente. Sai da frente, que se Ele deu comando, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, a vazinha já levantou a mão. Quem impedirá? E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Por isso que já disse, bem sei eu que os planos do Senhor são maiores, são melhores, são infalíveis. Nós mergulhamos no texto. Eu mergulho no texto. O texto que nós lemos, para que fique bem claro. Jesus agora retorna a Cafarnaum. Só que segundo Mateus capítulo 9, se não me falha a memória, versículo de número 1, diz o texto que diz assim: e Jesus voltou para a sua casa. Porque existe uma base que sobre os feitos e sobre o evangelho que Jesus manifestou na terra, maior parte foi centralizada em Cafarnaum. Por isso que Cafarnaum agora é famoso sobre o seu nome. Cafarnaum sabe quem ele é. Jesus pisa em Cafarnaum e o texto declara sobre o que acontece nas evidências, Nil. O que? E toda a casa ficou cheia. Por quê? Porque sabia que Jesus estava no ambiente. E diz o detalhe do texto que não havia nem lugar na porta. Então mesmo que se alguém quisesse ficar fora só de ouvido, não dava, estava cheio também. Só que precisa entrar nesse detalhe. O texto diz que veio um paralítico, e o autor, que é de número Marcos, que é o nome por Marcos, ele não se preocupa em dar o nome desse paralítico. Ele não se preocupa em enfatizar quantos anos esse paralítico estava, se ele era velho, se ele era novo. O autor não se preocupa, ele só se preocupa que esse homem, ele era paralítico. Só que ele olha e observa e diz: esse paralítico chegou, o propósito dele, aliás, era chegar até a presença de Jesus e ser curado. Porém não conseguiu. Por quê? Porque primeiro, por ser paralítico, você é dependente, irmão. Eu vou rasgar a primeira. Você é dependente para tudo, para te carregar, para te levar, para te trazer, para te mover. Você é dependente de alguém. Só que diz o texto que esse paralítico não estava sozinho, meu pastor. O texto diz que ele estava com 4 amigos. Ele chega com os 4 amigos. Só que o que me assusta no texto é que ele sabia que Jesus estava na casa. E é óbvio, irmão, ele sabia que a casa estaria cheia. Pela referência que eu acabei de dizer, que a sua casa seria Cafarnaum. Ele pisava, era carregado por multidão. Aonde fosse, você acharia que levaria um paralítico acamado na presença de Jesus, teria caminho aberto? Estava fechado. Só que ele, movido em fé, repita comigo, movido em... Pronto. E o que me assusta do texto é que o texto não diz, eu repito, o texto não diz que o paralítico tinha fé. O texto diz
que quando eles têm a ideia de subir sobre o telhado, tirar a telha, fazer uma brecha e descer esse paralítico acamado na presença de Jesus, Jesus olha e diz o texto, e Jesus diz assim, ó, e vendo a fé deles, e vendo a fé deles, Jesus nem esperou, irmão, cair. Jesus já viu que pro movimento daquele que começa a descer na sua presença, ele já liberou do alto mesmo: perdoados estão o teu pecado. Ué, então peraí, então Jesus observa a fé dos 4 que desce paralítico sem fé, mas libera uma palavra: perdoados estão o teu pecado, pro paralítico, mas não libera pros 4 amigos. Mas por que você enfatiza os 4 amigos e o paralítico, Denilson? Porque é simples. Porque tem culto que nós somos um dos 4 amigos. Sim ou não? Tem culto que nós somos um dos 4 amigos. Se deixar comigo que eu carrego. Deixa comigo que eu abro. Deixa comigo que eu tô na frente. É assim ou não é? Não, falta. Eu busco. Não vou pro monte hoje, eu passo na tua casa. Tem dia que nós somos um dos 4 amigos, mas também tem dia que nós somos o paralítico. Tem isso, mas ser o paralítico, e eu enfatizo isso, não é feio, não é triste, não é ruim. Não, tem hora que nós somos um dos 4 amigos, é top. Tá de pé, ser movido, você carregar. Mas tem dia que nós precisamos ser carregados. Tem dia que nós somos o paralítico. Pergunta para quem está do teu lado, por gentileza, para ele não dormir. Fala assim: quem você é nessa noite? Tu é um dos 4 amigos? Ou você é o paralítico? Eu volto a dizer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque nem sempre teremos força para carregar alguém. Tem dias que nós precisaremos ser carregados. Mas eu dou graças a Deus por isso. Denilson está doido? Cheguei parado, cheguei carregado, cheguei quebrado. Você está dizendo, dou graças a Deus? Sim, dou graças a Deus. Por quê? Porque em meio a qualquer outro lugar que você poderia ir, em meio a qualquer outras coisas que você poderia estar fazendo, você chegou nesse lugar. Opa, o Alfa liberou a mão lá em cima. Levanta a tua mão. Denilson, por quê? Se eu cheguei quebrado, não tem problema. Chegou quebrado, mas chegou. Ferido, mas chegou. Frustrado, mas chegou. Desesperançoso, mas chegou. Com dor, mas chegou. Meu Deus, ferido, mas chegou. Traído, mas chegou. Machucado, mas chegou. E Deus está dizendo nessa noite: não importa a maneira que você chegou, e mesmo que Satanás ainda tenha falado no seu ouvido dizendo, vai para aquele culto de quinta-feira, pra quê de novo? Se tu sabe como começa, tu sabe como termina, tu sabes o louvor que vai ser entoado. Tu perdeu de novo, Satanás. Caiu do cavalo, porque aqui chegou alguém quebrado, mas chegou ferido, mas quebrou. E não sou eu que digo. Jeremias capítulo 18, ele diz: se tiver quebrado, tá no lugar certo. Eu conserto de novo. Eu conserto de novo. Eu conserto de novo. Não, vou melhorar isso aqui. Libera tua mão lá em cima. Que Deus está falando: eu não sei o que foi que te machucou, que te feriu. Eu não sei o que foi que aconteceu na tua vida, mas Ele está dizendo uma palavra minha ao teu respeito. Muda a circunstância. Você só vê esse lugar porque você entendeu que não é o louvor do Júlio, que não é a ministração do Denilson, mas uma palavra da boca de Jesus. Muda a tua história, muda a tua casa, muda a tua sentença, muda. Alguém, o pastor entendeu? Muda a tua história. Denilson, por quê? Vou liberar isso aqui e eu encerro. Deus está dizendo: eu não te quero sendo dependente de alguém. Eu criei isso em oração, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Deus está dizendo para alguém: eu não te quero dependente de alguém. Chega. Eu não te quero mais sendo carregado por ninguém. Te quero sendo dependente de mim. E a palavra de Deus hoje para essa casa é: levanta. Oh, levanta, paralítico, chega. Levanta, paralítico, chega. O que é que te frustrava, que te parava? Ele está dizendo: a minha palavra, eu nem toquei, a minha palavra ainda é: levanta. Te põe de pé, paralítico, e sai da casa. Por quê? Por que Jesus libera uma palavra dizendo: levanta e vai?
Que Jesus não levanta ninguém para ficar parado. Alguém pegou ali. Se eu levanto com um propósito para trabalhar na terra. Tem disponível na casa hoje para ser curado? Se tem disponível para ser curado, também tem disponível para fazer a obra. Aleluia. Eu finalizo. Mas fala para quem está do teu lado, por gentileza. Fala assim: eu não acredito que tu chegou na casa. Quem pode te dar a benção tá na casa. E tu vai sair da mesma forma. Opa. Vai, chacoalha, chacoalha, vai. Não faz o chique não, não faz o fino não. Isso, amigo, é isso aí. Balance e diz: eu não acredito que tu mais uma vez vai passar a semana quebrada. Vai passar a semana triste. Manda aquele demônio embora da tua casa, rapaz. Passa o pé e diz assim: só quem habita aqui é o grandão da Galileia. E ele está dizendo: a partir de hoje eu mudo, eu faço coisas novas ao teu respeito. Mas desce hoje, mas obedece hoje, mas vive hoje. Eu fiz todo esse percurso só para resumir a fé nessas palavras. Porque a fé ela só pode existir, eu repito, a fé ela só pode existir pelo poder da a igreja de Bíblia. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a. É por isso que a fé ela só pode existir pelo poder da palavra. Então, para que haja fé verdadeira, é necessário que haja uma manifestação da palavra. E para que haja manifestação da palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que antes de Jesus curar, primeiro ele libera a palavra. Vou te provar no texto que nós acabamos de citar. Ele não chega a passar e diz assim, ó, vai gerar. Ele primeiro libera uma palavra, depois gera. Chega para a mãe e diz: a palavra do teu servo é essa, faz isso. Depois ficou curado. Jesus chegou para Pedro, pegou o barco e pregou para a multidão. Depois que terminou de pregar, ele fez o quê? Vai para o mar alto. Jesus nunca faz nada assim antes de manifestar a palavra. E no texto é a mesma coisa, diz que Jesus estava na casa pregando a palavra. E o paralítico desce, ele diz: agora que eu manifestei o poder da palavra, a casa já está com o coração cheio de fé para receber o que eu vou liberar. Só que eu finalizo. Diz o texto que no meio da casa existia fariseu. Existia? Só que perceba que na divisão do culto existe o que recebe, existe o que está com o coração endurecido e não quer ouvir. Perde quem não quer, ganha quem quer. Ele libera a palavra e libera para o paralítico. Só que antes de Jesus liberar para o paralítico dizendo assim, ó, perdoados estão os teus pecados, Jesus ainda não tinha mandado ele ficar de pé, pegar a cama e ir embora. Não, Jesus primeiro liberou: perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus que estavam, não disse, pensou: quem é esse? Achando que tem autoridade para perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus percebe, é o texto que diz, irmão, o pensamento dos fariseus. E diz assim: por que vocês pensam essas coisas no teu coração? Dizendo que eu não tenho poder para perdoar. Mas hoje eu vou fazer diferente só por causa dos fariseus. Ele diz assim, ó: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão o teu pecado? Ou levanta, pega a tua cama e anda? Os fariseus nem respondem. Ele disse para o paralítico: levanta, toma tua cama e anda. Pegou: não, vou melhorar isso aqui. Ele está dizendo assim: manifestei a palavra, não recebeu. Perdoei, não, também não deu. Salvei no culto, também não deu. Peraí, quer manifestação de poder? O que é mais fácil? Perdoados estão o teu pecado, levanta e anda. Ele está dizendo assim: era para o culto terminar em salvação, e era suficiente.
Mas por conta dos fariseus que desacreditou, ele disse: tem milagre na casa. Pega a tua... Opa! Levanta a tua mão lá em cima. Eu profetizo e encerro isso aqui. Ele diz assim, por conta dos fariseus que duvidaram, ele diz: eu faço manifestação do meu poder na casa. Pega a tua cama e anda. Ou seja, se eu liberei e não pegou, ele está dizendo assim. Mas para aquele que recebe, alguém olha e diz assim: mas por que ela? Mas por que de novo? Deus já falou, talvez ela nem mereça. É fariseu, mas Deus está dizendo: eu nem ia fazer o teu milagre agora, mas por conta que alguém duvidou de você, ele diz: eu faço. Pega aquilo que, meu Deus do céu, pega aquilo que te carregava e carrega. E o texto diz: e o carregado saiu carregando. E o carregado saiu. Dani pegou, levanta a mão. E o carregado saiu carregando. E eu quero profetizar de forma consciente para a tua vida. Eu não sei o que vem te acarretando, te carregando por longo desses tempos, desse dia. Preocupação de vida financeira, família, casamento, eu não sei. Mas Deus libera uma palavra na casa. Porque não sei o que estou liberando. Um profeta maior na casa libera a palavra por respeito a ele. E ele é a própria palavra, dizendo para alguém: aquilo que te carregava, se preocupa não. Mas os seus amigos, o que? Volta andando para casa, que aquilo que te carregava, tu vai voltar carregando. Ou seja, o que acarretava por anos a vida do paralítico, na presença de Jesus, se tornou tão pequeno, que ele diz assim, ó: carrega o que te carregava há muito tempo. Oh, Jesus do céu, meu Deus do céu. É Deus falando para alguém aqui, pastor. Tu achou que o teu problema era grande, mas na presença de Jesus, ele diz: eu vou te mostrar que é tão pequeno. Quer ver? Põe tua cama nas costas, abre caminho para ela. Vai embora, filho. Vai embora. Chegou carregado por 4 amigos, mas não vai precisar voltar carregado. Carrega o que te carregava. Carrega o que te carregava. Só cura? Não, porque Deus não faz nada pela metade. Ele faz por inteiro. Mas vai com a salvação em dia para casa. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu sei que é pesado. Se nós formos falar sobre diagnóstico médico, meu Deus do céu, tem gente que sofre há 5 a 10 anos. E eu não limito o poder da palavra. Porque se Deus quiser curar hoje, Ele cura. Eu acredito. Se Deus quiser salvar hoje, Ele salva. Eu acredito. Se Deus quiser levantar hoje, Ele levanta. Eu acredito. Pelo poder da sua palavra. Por quê? Eu passo o microfone. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Chacoalha a última vez quem está do teu lado e diz: o que é impossível para você se torna possível para Deus. Melhora isso aí, irmão, melhora. Fala assim: o que é impossível para você, o impossível e o improvável na tua vida gera ferramenta de milagre na mão de Deus. Jesus amado. Júlio, continue em espírito. Continue em espírito. O culto ainda não acabou. Com gemido.